O ódio é uma arma perigosa e ao mesmo tempo traiçoeira, pois é o suficiente para levar qualquer pessoa a cometer um ato desagradável. Em alguns casos, alguém é capaz até mesmo de matar em prol disso. Desse modo, não é novidade que esse sentimento é um combustível presente na mente dos assassinos em série. Mas até que ponto a raiva e o ódio podem consumir uma pessoa? Bem, para responder essa pergunta, teremos que viajar no tempo até meados de 1993, quando um pequeno bairro da Austrália conheceria a personificação do maligno e do pecado da ira. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. Ainda hoje é comum escutarmos jovens dizendo que vão mudar de cidade para estudarem na Universidade dos Sonhos. Mas na década de 90, fazer esse tipo de coisa era ainda mais comum. E foi isso o que Elizabeth Stevens, de 18 anos, fez ao sair da calma região da Tasmânia, na Austrália, para se mudar para a cidade de Melbourne. Ao se mudar, ela encontrou abrigo na casa dos seus tios que moravam na Avenida Patterson, aos arredores do bairro Frankston, que fica numa média de 40 minutos do centro de Melbourne. Na época, a rotina de Elizabeth era sempre a mesma. Ela saía cedo de casa e costumava chegar no Instituto Chisholm por volta das 8 horas da noite. No entanto, no dia 11 de junho de 1993, tudo isso mudaria. Quando o seu tio percebeu que a garota estava atrasada, ele decidiu procurá-la com o seu carro às 10 horas da noite, mas não a encontrou. Assim, por volta da 1 hora da manhã, sem notícias da garota, a polícia recebeu o seu relato de desaparecimento. Entretanto, o clima estava desfavorável para uma busca nas ruas e becos da cidade, fazendo com que o rio Canano Creek fosse o primeiro local intuitivo para se começar, mas nada foi encontrado nele. A residência de Elizabeth também foi investigada, mas, novamente, nada parecia indicar alguma solução para o desaparecimento. O clima fez com que as investigações parassem por aí. Entretanto, as primeiras horas do dia seguinte começariam mórbidas. Um morador local acabou encontrando o corpo seminu de Elizabeth na reserva Lloyd Park. A cena do crime era terrível. A garota nitidamente tinha sido vítima de um homicídio ao ter o seu próprio sutiã enrolado em seu pescoço. Além disso, na autópsia foi visto que a garganta de Elizabeth foi brutalmente cortada. O seu peito tinha sido apunhalado 6 vezes. Além disso, cerca de 4 cortes profundos percorriam o seu peito até o umbigo e outros 4 formavam um padrão cruzado. O seu nariz possuía um inchaço que indicava que ele tinha sido quebrado e seu rosto tinha alguns cortes e arranhões superficiais. Em uma análise foi descoberto que Elizabeth não havia sido abusada sexualmente. Devido ao perfil da vítima, o crime não fez sentido para os investigadores que não conseguiram pensar em uma motivação para o criminoso, principalmente porque Elizabeth tinha apenas 18 anos e sequer havia criado laços fortes na cidade, ou seja, sem nenhum tipo de suspeito para o crime. Para a polícia, tudo apontava para um assassinato aleatório, isolado e com motivações misóginas. Em pouco tempo, descobriram que Elizabeth tinha sido vista pela última vez ao descer no ponto de ônibus da estrada Cranbourne, que dá em direção à sua casa. Assim, estavam certos de que alguém havia sequestrado e arrastado a garota até o parque. Uma busca intensa pelo autor do crime foi feita, mas devido à falta de resultados ou testemunhas, a polícia acabou optando por uma técnica menos convencional ao criar um manequim igual Elizabeth. O plano era de refrescar a memória das pessoas que tinham a visto por último no ponto de ônibus para descobrirem se alguém suspeito havia abordado ela no local. Mas, obviamente, a tentativa foi um fracasso. Todos os passageiros e motorista do ônibus que Elizabeth pegou antes de ser morta foram interrogados, mas ninguém havia visto nada de estranho. Cerca de 1 mês se passou sem progresso nas buscas, e o caso estava à beira do arquivamento, quando uma série de acontecimentos mudariam o rumo das investigações. Na quinta-feira do dia 8 de julho de 1993, Rosa Tuff, de 41 anos, estava retornando do seu trabalho de ônibus quando desceu próxima da ferroviária de Seaford. Ela seguiu a caminho de sua casa pela linha ferroviária tranquilamente, mas quando se aproximou da pacata reserva norte de Seaford, Rosa notou um sujeito estranho saindo do bloco de banheiros do local. Sem conseguir reagir, ela foi agarrada violentamente pelos cabelos e o sujeito arrastou a mulher para um parque próximo, onde Rosa passou a morder a mão do seu agressor. Em um breve momento, o homem tentou ameaçá-la com uma arma visivelmente falsa, que a fez ter coragem de lutar ainda mais por sua vida. Eventualmente, Rosa conseguiu se soltar do ataque e correu sem parar até ver um carro vindo pela estrada.
O motorista se assustou ao ver a mulher histérica com suas meias calças rasgadas e sem sapatos nos pés, mas mesmo assim parou e deu carona. No primeiro momento, Rosa retornou para casa, mas depois telefonou para a polícia, que bateu em sua porta e ouviu a história. De acordo com ela, sem sombra de dúvidas, aquele ataque poderia ter resultado em sua morte. A força policial de Frankston investigou o local do ataque por algumas horas, mas não encontrou nenhuma pista do agressor. Desse modo, já era noite quando as buscas foram encerradas. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, algo ainda pior acontecia do outro lado do bairro de Frankston, onde conheceremos outra vítima. A jovem Debbie Freem possuía 22 anos quando deu à luz ao seu primeiro filho, Jake, no final de junho de 1993 em Melbourne. Ela era uma jovem mãe solteira, mas feliz e pronta para cuidar do seu filho. Contudo, naquela mesma noite do ataque à Rosa Tuff, Deborah tinha descido para fazer uma janta para o seu filho de apenas 12 dias de vida, mas em um momento da noite ela notou que o leite havia acabado. Daquele modo, Deborah, sabendo que não poderia deixar Jake sozinho, decidiu levá-lo até a casa de um amigo que morava próximo a ela na região de Seaford. Era por volta das 7 horas da noite quando ela deixou o seu filho e foi em direção ao mercado. Mas, após 1 hora de atraso, o amigo da mulher ficou preocupado e ligou para o namorado de Deborah e para o hospital de Seaford. Ele estava visivelmente preocupado com o paradeiro de sua amiga. Quando o namorado de Deborah chegou na residência do sujeito, ambos saíram de carro para procurar por ela e, no caminho, pararam na delegacia de polícia de Frankston, onde relataram o seu desaparecimento. As buscas foram ineficazes e o seu paradeiro permaneceu desconhecido por quase 5 dias, até que um fazendeiro do bairro rural de Garron Downs se deparou com o corpo parcialmente nu de Debbie jogado em um pasto aberto. Na autópsia foi descoberto que a mulher havia sofrido cerca de 24 facadas nas regiões do pescoço, cabeça, peito e braços. Além disso, o padrão de estrangulamento foi o mesmo visto em outros casos. A polícia também notou que Debbie não havia sido violentada sexualmente. Algumas testemunhas foram encontradas que informaram que o carro da vítima, um Nissan Pulsar da cor cinza, tinha sido visto sendo dirigido de maneira irregular e com os faróis piscando. Eventualmente, o veículo foi localizado abandonado e dentro, vestígios de sangue foram encontrados. O banco do motorista estava estranhamente empurrado para trás, indicando que o assassino poderia ter se escondido dentro do veículo e agarrado a vítima por trás no momento do ataque. Os detalhes eram assustadores. A polícia estava lidando com um assassino inteligente e astuto. Com todas essas informações em mãos, o ataque de Rosa Tuff, o assassinato de Elizabeth Stevens e o de Debbie Freem foram rapidamente conectados. O padrão ficou evidente. Havia um criminoso que estava matando mulheres de maneira desenfreada e sem um motivo aparente. E os investigadores estavam perplexos com a falta de motivação sexual. Afinal, era comum para a polícia casos de ataques sexuais que resultavam em morte. A diferença, no entanto, era que aquele padrão aleatório e sequencial fez com que a mídia e a força policial ficassem inquietos. Todas as mulheres da região de Frankston foram aconselhadas a não saírem sozinhas durante a noite. Curiosamente, a presença de um assassino em série na região fez com que em menos de 2 semanas as vendas de imóveis simplesmente caíssem. O evento foi marcante, pois para os investigadores parecia que a civilização estava cansada da presença daquele tipo de criminoso no país. Seguindo o fluxo de medo, os jornais publicaram aos montes matérias sobre aquele que chamavam de assassino em série desconhecido de Frankston. Os detalhes sobre o progresso das investigações eram diariamente discutidos. E devido ao pânico generalizado, foi criado o programa Garantia de Operação, onde um grupo de pessoas e membros do projeto passaram a aconselhar as mulheres sobre o que elas deveriam fazer caso fossem atacadas pelo assassino. E ao mesmo tempo, a descrição do sujeito que atacou Rosa Tuff veio a público. De acordo com a polícia, o sujeito teria entre 18 e 20 anos, com um rosto redondo e olhos azuis. A equipe de investigadores traçou um perfil do criminoso como sendo um homem branco, provavelmente desempregado ou com algum trabalho braçal. Ele seria um residente de Frankston, solitário e com uma aparência comum. Na época, essas informações não ajudaram muito. E para piorar, nem mesmo a luta para evitar um novo assassino adiantaria. Naquela altura, esse assassino se provaria implacável e desafiador para as autoridades. Na tarde do dia 30 de julho de 1993, os familiares de Natalie Russell, de 17 anos, relataram o seu desaparecimento. Segundo as investigações, a garota tinha sido vista pela última vez depois de sair do colégio John Paul, em Frankston. Obviamente, todos pensaram no pior.
Demoraria apenas 8 horas para que o seu corpo fosse encontrado em meio aos arbustos próximos a uma ciclovia dos clubes de golfe de Long Island, em Melbourne. E a cena do crime era idêntica às anteriores. Natalie teve o seu rosto repetidamente esfaqueado e a causa da morte se tratava do longo corte grosseiro em sua garganta. Na autópsia, estranhamente, um pedaço de carne foi encontrado dentro do pescoço da vítima. Ao que parece, o assassino poderia ter se cortado e a pele acabou se soltando durante o ataque. Mas os investigadores, na verdade, estavam evitando pensar no pior, pois o legista informou que o assassino poderia ter se machucado ao inserir propositalmente o dedo nas cordas vocais de Natalie. O crime rapidamente tomou proporções piores do que as anteriores, e novamente a vítima não havia sido abusada sexualmente. Porém, por sorte, testemunhas surgiram. O primeiro foi um carteiro que passava pela estrada Sky, onde notou um Toyota Corona sem placa estacionado próximo da estrada Neds Track, que divide o enorme campo de golfe local. Dentro do veículo, ele viu um homem com um binóculo. O carteiro logo lembrou do assassino em série que estava assombrando a região e parou em uma residência para chamar as autoridades. No entanto, nesse meio tempo, Natalie Russell passava sozinha pela Neds Track. O veículo não foi mais visto. Mas logo uma boa notícia chegou à delegacia de polícia de Frankston. A segunda testemunha era nada menos do que um policial que patrulhava a mesma região e que havia notado o Toyota Corona estacionado sem placa, mas como parecia abandonado, ele apenas anotou o número da etiqueta do registro. Através daquela informação, os investigadores conseguiram encontrar o dono do veículo, e ele pertencia ao jovem Paul Charles Denier, de 21 anos. Os principais investigadores do caso eram Mick Hughes e Charles Bezina, que ligaram na residência do suspeito, mas não foram atendidos. Eles então resolveram ir pessoalmente até a casa, onde deixaram um cartão debaixo da porta pedindo para que ele entrasse em contato com as autoridades. E algumas horas depois, uma ligação de fato ocorreu. Mas se tratava de Sharon Johnson, namorada do suspeito. A mulher estava visivelmente abalada com aquilo, mas a polícia disse que se tratava apenas de um inquérito de rotina e que todos estavam sendo entrevistados na região. Ao desligarem o telefone, Mick, Charlie e o detetive Darren O'Loughlin foram novamente até o bloco de apartamentos em que o suspeito morava. Daquela vez, quem atendeu a porta foi o próprio Paul Denier, que se apresentou como um sujeito alegre e simpático. Ele desenrolou a conversa facilmente, informando que embora o seu Toyota não tivesse placa, a lei dizia que ele poderia andar com o veículo por 28 dias até registrar. Inicialmente, o sujeito conseguiu enrolar os oficiais, mas em um momento, todos presentes perceberam que em uma das mãos de Paul havia um machucado relativamente grande. Então, eles rapidamente fizeram questão de levá-lo até a delegacia sob suspeita de assassinato. Mas, durante o interrogatório, Paul negou qualquer envolvimento nos crimes. Ele ainda disse que quase não conhecia os detalhes das mortes que estavam acontecendo pela cidade e que só havia lido uma ou outra coisa nos jornais locais. Quando foi dito que o seu carro foi visto perto do local do assassinato de Natalie, Paul argumentou que havia enguiçado. Sobre o corte na mão, ele disse que havia cortado enquanto tentava arrumar o seu Toyota. No entanto, no decorrer da conversa, todos os investigadores já estavam entendendo que haviam encontrado o homem certo. E seria questão de tempo até que Paul percebesse a mesma coisa. Após algumas horas, um dos detetives pediu amostras de sangue e uma amostra de cabelo para um teste de DNA. Eles informaram que se ele fosse inocente, o seu DNA não seria encontrado em nenhuma parte das vítimas. Paul ficou visivelmente incomodado com aquilo. Ele então perguntou quanto tempo demoraria para o teste ficar pronto ou se realmente havia algo para usar em comparação ao seu DNA. Os investigadores, no entanto, responderam friamente e continuaram o interrogatório. Em resultado, era por volta das 4 horas da manhã do dia 1º de agosto de 1993, quando Paul admitiu todos os 3 assassinatos e o ataque contra a Rosa Tuff. Segundo o criminoso, ele vinha perseguindo mulheres da região de Frankston há anos e possuía o desejo de cometer os assassinatos desde os seus 14 anos de idade. Paul compartilhou que possuía ódio e repulsa por meninas ou mulheres. O detetive Darren O'Loughlin ficou perplexo com a calma da sua confissão, mas os detalhes dos assassinatos atormentariam o oficial por toda a vida. Pronto para descobrir mais sobre a vida desse sujeito, foi em abril de 1972 que os imigrantes Maureen e Anthony Denier tiveram Paul. Quando criança, ele caiu de cima de um banco e bateu a cabeça no chão. O evento se tornou piada na família, pois sempre que ele fazia algo estúpido, os seus familiares culpavam o ocorrido.
Durante a sua infância, Paul demonstrava uma extrema dificuldade em socializar com outras crianças, mas isso mudou ao ser posto na escola primária. Em agosto de 1981, o seu pai foi promovido a gerente, mas isso significava que eles precisariam se mudar para o estado de Vitória. Paul odiou a mudança, principalmente quando chegou na nova escola e era um garoto totalmente perdido no local. Durante aquele período, ele praticamente não fez nenhum amigo, fato que parece ter tornado ele carente e sem nenhuma confiança ou autoestima. E foi assim até a sua adolescência. Mas ele se desenvolveu mais do que o restante dos jovens. Paul era um garoto alto, um pouco gordo e fascinado por facas. As suas brincadeiras quando jovem eram preocupantes. Ele costumava pegar os ursinhos de pelúcias de sua irmã mais nova e dissecar eles com a faca. De acordo com as fontes, ainda aos 10 anos ele teria matado um gato da família e pendurado na árvore do quintal da residência. Quando possuía 13 anos, ele foi preso após roubar um carro. Devido à sua idade, Paul foi rapidamente solto, mas em seguida foi acusado de fazer uma ligação falsa ao corpo de bombeiros, como também roubo e danos intencionais. 2 anos depois, ele obrigou um colega a se tocar na frente de outras crianças, sendo assim acusado por agressão. O seu histórico era completamente alarmante. Ele já demonstrava vários aspectos de uma personalidade desviante. Mas, de qualquer maneira, a sua vida continuou, até que ele conheceu Sharon Johnson, a garota que Paul considerou sua alma gêmea. Os dois tinham se conhecido enquanto trabalhavam no supermercado Safeways. Eventualmente, Paul foi demitido após atropelar uma mulher e uma criança com vários carrinhos de compras vazios que levava pelo supermercado. E, sem emprego, ele decidiu se alistar na Força Policial de Vitória, mas foi recusado devido ao seu porte físico. Esse evento nos lembra o caso do assassino em série Ed Kemper, que, antes de iniciar sua matança, foi rejeitado pela polícia de Santa Cruz pelo mesmo motivo. A rejeição parece ter surtido efeito em ambos os sujeitos. Paul conseguiu encontrar um emprego em uma oficina, mas foi demitido depois de ser flagrado fazendo facas e adagas de metal. Em meados de 1992, ele se via como um jovem desajustado e desempregado. E para piorar, gastava todo o seu tempo livre vendo filmes violentos sobre assassinos. No mesmo ano, ele e Sharon se mudaram para o complexo de apartamentos de Frankston, onde era bancado por sua namorada, que tinha 2 empregos. Em fevereiro de 1993, uma inquilina teve o seu apartamento invadido e grosseiramente destruído. Na parede da sala de estar, havia uma escrita com sangue que dizia "Dona, você está morta", em referência à irmã da proprietária do apartamento, Dona. Ainda pior foi quando os gatos da mulher foram encontrados no chão da cozinha brutalmente estripados e em meio aos restos havia a foto de uma mulher aleatória com biquíni. Na época, Paul foi um bom vizinho ao ir ajudar a sua vizinha abalada psicologicamente, dizendo que ela ficaria segura e que logo a polícia pegaria o responsável. Obviamente ninguém sabia, mas ele próprio tinha causado aquele horror. E pouco tempo depois, chegou a noite chuvosa do dia 11 de junho de 1993, quando Paul observou Elizabeth Stevens descendo do ponto de ônibus. Após fazer aquilo, no apartamento de Dona, ele se sentiu poderoso e desejava ansiosamente apenas conseguir matar uma mulher, independente de quem fosse. Mais tarde, durante o interrogatório, o criminoso explicou que rendeu Elizabeth com um cano de alumínio com um cabo de madeira, que realmente parecia uma arma. Em seguida, levou ela até o parque, onde a sufocou até a garota desmaiar. Paul cortou sua garganta. Mas não foi o bastante para Elizabeth morrer. Ele a fez caminhar mais um pouco até jogá-la no chão e pôr o seu pé em cima do corte no pescoço da vítima. Toda essa confissão deixou todos extremamente incomodados. Tudo era gráfico demais e Paul lembrava de cada detalhe com orgulho. Após sufocá-la com seu pé, ele enfiou propositalmente o polegar no corte de sua garganta e a estrangulou até a morte. Sobre a faca, Paul disse que ela acabou se quebrando e ele a descartou em algum lugar da estrada principal. Quando questionado sobre o assassinato de Debbie Freeman, ele disse tê-la visto coincidentemente saindo do veículo e deixando-o aberto. Então, Paul entrou no banco de trás e se agachou. A mulher acabou vendo ele quando foi engatar a marcha ré e olhou por cima do banco, mas ele rapidamente apontou uma arma falsa em sua direção. Ele obrigou a mulher a ir para uma área afastada, onde, ao estacionar, estrangulou ela por detrás do banco e imediatamente esfaqueou diversas vezes. No dia seguinte, ele retornou à cena do crime e buscou as caixas de leite, ovos, chocolates e um maço de cigarros que a mulher havia comprado na noite de sua morte. Antes de chegar em casa, Paul se livrou dos ovos, jogou o leite na pia e queimou as caixas, pois as considerava provas de que Debbie havia realmente chegado até o mercado. Quando questionado sobre o motivo das mortes, ele explicou que havia feito apenas porque queria.
Foram horas de interrogatório até finalmente chegarem na parte do crime contra Natalie Russell. Sem dúvidas, aquele seria o pior de todos. Paul planejou e fantasiou cada detalhe. Ele queria ser ainda mais brutal do que nos seus primeiros crimes. Um dia antes do ataque, o criminoso foi até as proximidades do local com um alicate e fez um buraco na cerca onde poderia passar quando sequestrasse sua próxima vítima. Tudo o que ele precisaria era de que a próxima mulher passasse no local certo. Quando viu Natalie, Paul contou que a seguiu até que ela se aproximasse do buraco e, quando o fez, a surpreendeu com a faca no pescoço. No entanto, ao fazer aquilo, ele acabou cortando a sua própria mão, que também estava sob a boca da garota. De acordo com o criminoso, o desespero de Natalie foi tão grande que ela mesma sugeriu que fizesse sexo com ele. Obviamente, essa parte pode ser desconsiderada, afinal estamos falando de um predador e assassino em série. De qualquer modo, Paul insiste que ao ouvir aquilo se sentiu enojado, fato que o fez não perder muito tempo com Natalie. Ele fez com que ela se ajoelhasse e depois pôs a faca em direção ao seu olho. Em algum momento, ela resistiu e começou a gritar. Paul empurrou a garota no chão e subiu em cima das costas de Natalie e cortou seu pescoço. Com isso, ele enfiou os seus dedos no corte e torceu as cordas vocais da garota. Foi naquele momento que ele perdeu a pele que mais cedo havia levantado ao se cortar com sua própria faca. Ao fazer aquilo, Paul jogou a cabeça da garota para trás, fazendo com que o corte ficasse ainda maior, chegando à beira de ser decapitada. Enquanto fugia da cena do crime, ele notou um policial anotando o número de registro do seu veículo. Assim, decidiu retornar para casa a pé. E na residência, ele escondeu a faca e lavou as roupas. No fim do interrogatório, Paul também confessou o ataque ao apartamento de Donna em 1992. Ele disse ter feito aquilo porque simplesmente odiava a mulher e o seu objetivo era matá-la, mas apenas encontrou os gatos. Ao longo de sua narrativa, Paul Charles Danier sempre deixou claro que, desde muito cedo, possuía a fantasia de matar mulheres. De início, as perseguia como um stalker, apenas esperando o momento certo para que cometesse os seus assassinatos. Quando o detetive Darren Loughlin questionou o porquê dos diferentes tipos de mulheres, desde mais novas a mais velhas, Paul apenas respondeu que simplesmente as odiava, não importava a idade, etnia, religião, nada. Agora, sobre a sua namorada Sharon, ele disse que não tinha como odiá-la, pois era a sua alma gêmea. Os detetives ficaram incrédulos com tudo aquilo, mas de qualquer modo, o encerramento havia chegado, e o alívio seria estabelecido quando o julgamento se iniciasse. Paul foi formalmente acusado pelos assassinatos de Elizabeth Stevens, Debbie Freeman e Natalie Russell, e também acusado pela tentativa de sequestro de Rosa Tuff. O julgamento se iniciou no dia 15 de dezembro de 1993 na Suprema Corte de Vitória. Perante o renomado juiz Frank Vincent, Paul se declarou culpado em todas as acusações. Antes da sentença ser dada, o psicólogo Ian Joblin foi chamado para apresentar o relatório clínico do réu. De acordo com o profissional, Paul nunca sentiu remorso algum pelos seus crimes. Naturalmente, o próprio criminoso alegou que várias coisas aconteceram que o levou a cometer os crimes, como, por exemplo, um suposto abuso sexual feito pelo seu irmão mais velho. No entanto, o Ian argumentou que esses pontos não seriam o suficiente para motivá-lo a cometer 3 crimes tão bárbaros. Na verdade, o psicólogo explicou que dentro da sociedade da Austrália, centenas se não milhares de pessoas nasceram sob as mesmas condições e não se tornaram assassinas. Diante o tribunal, Ian disse que o tipo de personalidade desviante de Paul Charles Danier era do tipo raro. Ele matava sem um motivo aparente, sua natureza era em essência cruel e o seu prazer estava nos assassinatos, os quais o fazia rapidamente. No dia 20 de dezembro de 1993, o juiz Frank Vincent sentenciou Paul a 3 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. Além disso, também foi dado ao criminoso mais 8 anos pela tentativa de sequestro de Rosa Tuff. Em suas palavras finais, o juiz Frank disse que Paul Charles Danier era a personificação do medo que os pais sentem quando olham ansiosamente para o relógio ao perceber o atraso de seus filhos. Em seguida, o criminoso foi levado para a prisão. Paul voltaria a receber atenção em janeiro de 2004, quando solicitou uma cirurgia para a mudança de sexo. O evento fez com que discussões sobre os seus direitos fossem extremamente debatidos. No mesmo ano, o criminoso enviou uma carta para o seu irmão mais velho, que morava no Reino Unido, onde pedia desculpas por ter o acusado de abuso quando foi preso. Depois disso, algumas cartas surgiram, datadas de novembro de 2003, onde Paul dizia se identificar como mulher.
Na verdade, na carta ele compartilhava que o motivo de ter cometido os assassinatos foi pelo fato de que ele nunca se sentiu realmente como um homem. Quando a sua cirurgia de mudança de sexo foi negada, Poe deixou os seus cabelos crescerem e começou a usar maquiagem e roupas femininas. Os familiares de uma das vítimas, ao descobrirem do ocorrido, relataram que se sentiram doentes com a atitude do criminoso. Ainda em 2004, novas alegações surgiram quando o pai de Sarah McDiarmid, desaparecida desde julho de 1990, disse que o principal suspeito era o assassino em série de Frankston. Segundo os seus detetives particulares, naquele ano Poe namorava uma mulher chamada Jodie Jones, que viria a morrer de overdose de heroína em 1991. Antes da sua morte, ela tinha sido acusada pelo assassinato de um homem ao pisoteá-lo até a morte. A linha investigativa é de que Poe e Jodie teriam encontrado Sarah e a matado. As únicas pistas no caso da garota foi o seu Honda Civic abandonado, que continha manchas de sangue, e o seu corpo nunca foi encontrado. Ao que parece, o quintal da residência de Poe até foi vasculhado por cães farejadores, mas nenhuma conexão pôde ser feita. Eventualmente, as autoridades de Frankston anunciaram que rejeitam o envolvimento de Poe no misterioso desaparecimento de Sarah de 1990. Nos dias de hoje, Poe Charles Danier voltou a se identificar como homem e continua preso na prisão de Port Phillip, em Vitória. E ao que tudo indica, ele vai passar o resto de sua vida atrás das grades.